Bom, vamos lá, vamos começar. Boa noite, sejam muito bem-vindos, todos vocês. Meu nome é Renato Endo, eu sou Mental Coach de atletas e fundador da Deeper. E o meu trabalho é ajudar atletas a aumentarem a performance e terem melhores resultados, tanto nos treinos quanto nas competições. E para isso, eu faço treinamento mental, onde eu utilizo técnicas de hipnose, PNL e coaching para ajudar o atleta a treinar a mente e poder performar mais. Então eu tenho percebido que muitos atletas ainda focam somente em treinar o corpo e as técnicas e acabam deixando de lado a parte mental. Acontece que a nossa mente, principalmente nas competições, é muito mais importante. A Serena Williams, uma das maiores tenistas do mundo, ela diz que o tênis é 70% mental. E é por isso que a gente vê muitos atletas incríveis, super talentosos, que nos treinos fazem coisas extraordinárias, mas quando chega na competição e a gente coloca alguns fatores mais humanos, a parte mental, a parte emocional, às vezes não conseguem executar tudo o que eles faziam nos treinos. Isso porque existem algumas variáveis que acabam atrapalhando, mas a boa notícia é que a gente consegue treinar nossa mente, a gente consegue ganhar controle sobre o que estiver atrapalhando a gente para que você performe na sua melhor versão. Então, o meu trabalho é justamente esse. Assim como você pode treinar fazer musculação para ficar mais forte, o braço mais forte, as costas mais fortes. Você pode treinar suas técnicas específicas, seja para a luta, seja para o tênis. Você também pode treinar a sua mente para que ela fique mais forte, para que você assuma o seu controle sobre a parte mental e sobre a sua emoção. Então eu trabalho tanto para ajudar o atleta a desenvolver um mindset de atleta campeão, quanto para que você ganhe controle sobre os seus estados emocionais, principalmente aqueles estados que te atrapalham. Então, aumentar foco, aumentar a sua autoconfiança, diminuir a ansiedade se ela estiver extrapolando, diminuir o nervosismo ou o tilt. Então, tudo isso pode ser trabalhado. Os medos, vícios, fobias, depressão, tudo isso pode ser trabalhado. E você ganhando controle, com certeza você vai performar muito melhor, ok? O tema de hoje é treinamento mental do Michael Phelps. Então vou comentar um pouco sobre as técnicas que o Phelps utiliza e utilizou desde criança para que ele se torne o grande campeão que ele é hoje. Antes de começar, de novo, pergunta para vocês de onde vocês estão assistindo e qual é o esporte que vocês praticam. Se vocês praticam algum esporte, por favor, da onde que vocês estão ouvindo e se vocês praticam algum esporte. Fala pessoal, Robert, Leandro, olá, Larissa, Carol, sejam muito bem-vindos. Rafael, olá pessoal, então sejam muito bem-vindos. Bom, enquanto vocês vão falando, Floripa, surf, que legal, muito bom. Então já temos surfistas, tenistas, que mais? Chuckball, pessoal do Chuckball, sejam muito bem-vindas. Então, bom, para quem não sabe, eu falei na última live, eu estou treinando a seleção brasileira feminina de Chuckball para que a gente possa ir muito bem para o Pan-Americano, que vai acontecer em julho, se não me engano, julho. Porto Alegre, boa noite. Bom, vamos lá, vamos falar sobre então o treinamento mental do Michael Phelps. Los Angeles Basquete, boa. Tá em Los Angeles, Everton. Boa viagem. Corrida, Pilates, Carla. Muito legal. Boa noite, Alex. Bom, para a gente começar a falar sobre treinamento mental, é importante que a gente fale sobre hábitos. Antes de falar do treinamento mental do Phelps, vamos falar sobre hábitos. Quem aqui já leu o livro O Poder do Hábito? Quem já leu, se quiser colocar uma mãozinha aí que já leu, depois comentar alguma coisa sobre o que achou do livro, O Poder dos Hábitos. Quem leu deve achar esse livro incrível e quem ainda não leu, eu super sugiro que você coloque aí na sua lista, porque é um livro muito bom, vai te dar vários insights, vai te ajudar a mudar alguns pontos importantes da sua vida, ok? Eu só queria, para a gente começar também, passar algumas regrinhas. Então, eu super valorizo o tempo de vocês e eu tô aqui para entregar um ótimo conteúdo, preparei, organizei todo o conteúdo aqui no meu bloquinho. E eu sugiro também que vocês peguem uma caneta, peguem um papel, porque se surgirem insights, vocês já podem ir anotando. A minha ideia é que eu realmente compartilhe dicas que vocês possam colocar em prática no dia a dia de vocês, tá? Então, vamos falar sobre
O Poder do Hábito. Quem aqui já leu esse livro? Se quiser deixar algum comentário. Quem ainda não leu, coloca aí na sua listinha, que é um livro muito bom. Que é o livro que fala sobre o treinamento mental do Michael Phelps. E vamos começar falando sobre hábitos. O que são hábitos? Hábitos são comportamentos que se tornam automáticos depois de um tempo. Seja por repetição, seja por um grande impacto emocional, a gente vai lá e cria um hábito, ok? Qual que é a função dos nossos hábitos? Então a gente tem bons hábitos, maus hábitos e hábitos funcionais. Bons hábitos são aqueles hábitos que a gente acaba criando e que fazem bem para a nossa saúde de alguma forma. Talvez um bom hábito de alimentação, um bom hábito de atividade física, são bons hábitos. Hábitos ruins são aqueles hábitos que acabam sendo negativos de alguma forma para a gente, para a sua saúde. E os hábitos funcionais são aqueles que a gente repete todo dia e eles naturalmente viram um hábito. Por exemplo, escovar o dente, amarrar o tênis, colocar roupa, trocar de roupa, dirigir. Tudo isso são hábitos que viram funcionais. Não são nem bons nem ruins, mas a gente repete tanto que ele acaba virando hábito. E qual é a função dos hábitos para a gente? Os hábitos são criados aqui no nosso cérebro para que a gente possa economizar energia do nosso cérebro. Sempre que a gente tem que aprender alguma coisa nova, alguma coisa diferente, a gente gasta muita energia. Então, o nosso cérebro, apesar de ele ser pequeno em relação ao nosso corpo, ele consome cerca de 20, 25% da energia do nosso corpo. Então, aprender alguma coisa nova, pensar, consome energia. E os hábitos são criados para que a gente possa economizar a energia do nosso cérebro para que a gente use essa energia para outras coisas. Se eu tomo banho todo dia, por que eu preciso todo dia gastar tanta energia para reaprender a tomar banho? A gente não precisa, certo? Então, hábitos são criados para que a gente possa economizar energia do nosso cérebro. E aí, nesse livro, ele fala algo muito interessante, que os nossos hábitos, os bons, os maus hábitos, os hábitos funcionais, todos os nossos hábitos têm uma estrutura e seguem uma estrutura. E por que é legal a gente entender como que é a estrutura dos nossos hábitos? Porque é assim que a gente pode mudar nossos hábitos ou criar novos hábitos a partir do momento que a gente sabe como que os nossos hábitos funcionam, como eles são criados, qual que é a estrutura deles. E qual que é a estrutura dos nossos hábitos? Existem 3 passos, 3 etapas, ok? Primeiro passo é o gatilho, ok? Então, primeiro, todo hábito tem um gatilho. Depois disso, nós temos a rotina. E depois disso, nós temos uma recompensa. Então, é sempre o gatilho, a rotina e a recompensa. O que é o gatilho? Gatilho é o start, ok? Gatilho é o que começa o nosso hábito. Por exemplo, um hábito pensa numa compulsão alimentar. Então, putz, eu tenho talvez uma compulsão alimentar por chocolate. Qual que é o gatilho para sua compulsão alimentar? Às vezes é você ver o chocolate. Ou um outro hábito, fumar, né? Então, tem gente que fuma. Qual que é o gatilho de algumas pessoas que fumam? Ah, deu 3 horas da tarde, eu vou sair e vou fumar. Então, o gatilho é o horário, o relógio dele, ok? Também para nossas atividades. Então, esportes, atividade física. Um gatilho para eu treinar pode ser o meu despertador, que toca às 5 horas da manhã, e eu vou levantar para me trocar, colocar meu tênis e sair para correr. Então, gatilho é o que vai iniciar o nosso hábito, ok? Rotina. Rotina são os nossos comportamentos, as nossas ações. Então, o que a gente faz no nosso hábito? Então, foi iniciado o meu gatilho, então eu tocou de manhã, 5 horas da manhã, eu levanto, me troco, agora eu estou na minha rotina. Me trocar, colocar o meu tênis, amarrar meu tênis, sair para a rua, correr e voltar do treino, ok? Essa é a rotina que eu sigo. Depois da rotina, tem a recompensa. Então, a recompensa é o último passo, é quando eu volto do meu treino e meu corpo está liberando aquela endorfina, estou me sentindo bem, com missão cumprida, missão concluída no final do dia. Às vezes eu posso até me dar algum presente, seja uma bebida ou uma comida diferente, para que eu me sinta bem e eu possa recompensar o meu corpo por ter feito aquela atividade física, por ter feito aquele hábito. Então, os nossos hábitos, de novo, repetindo, a estrutura do nosso hábito. A gente tem o nosso gatilho, a gente tem a nossa rotina e a nossa recompensa. Essa é a estrutura de todos os nossos hábitos. Começa com algum tipo de gatilho, vai para a nossa rotina e depois a gente é recompensado, ok? E aí, nesse livro, O Poder do Hábito,
o autor fala como que essa máquina permanece girando e mantém constante automática. Isso depende do que ele chama de anseio. Então foi medido durante alguns testes com animais, com pessoas também, o nível de atividade cerebral das pessoas durante a criação de hábitos. Então, no começo, quando a gente está começando a criar um hábito, de novo, quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, o nosso cérebro gasta bastante energia, então a atividade do cerebral é bastante alta. E aí, à medida do tempo, essa atividade ela vai diminuindo, principalmente na rotina. Ela tem um pico no começo e um pico no final, e depois ela vai abaixando isso. E aí o que eles descobriram com testes com macacos, onde eles aparecia uma tela com uma cor para o macaco, e aí o macaco tinha que ir lá na alavanca, empurrar a alavanca, e assim que ele empurrasse a alavanca, ele recebia suco de uva. E aí, o que acontecia? Toda vez que ele via a tela, ele era o gatilho para ele ir lá, pegar na alavanca, empurrar a alavanca para frente, e quando ele empurrava a alavanca, vinha uma gota de suco de uva para ele, e ele sentia o prazer, que era a recompensa dele. Então, durante essa atividade cerebral dele, no começo, ela começou bem alta, depois, quando foi virando o hábito, ela diminuía, mas sempre que ele recebia a recompensa do suco, a atividade cerebral dele subia, como se ele estivesse se sentindo bem, se sentindo feliz com isso. E aí o que foram percebendo é que ao longo do tempo, essa atividade cerebral que acontecia no final, quando ele recebia a recompensa, ela começou a se mover para logo depois que ele via o gatilho. Então, assim que piscava a tela colorida para ele já sentia aquele anseio, aquela recompensa, já tinha aquela atividade cerebral de ele saber que ele vai ganhar o suco. E aí depois ele ia lá, apertava a alavanca, tomava o suco. Mas o que estava acontecendo? Ele, no cérebro, na atividade cerebral dele, isso estava sendo antecipado. E é justamente essa antecipação, esse anseio, que faz os nossos hábitos ficarem rodando automaticamente. Nosso gatilho, nossa rotina e nossa recompensa. E isso é muito interessante, isso é muito legal. Não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre isso. Se já tinham ouvido falar, por favor, deixem seus comentários aqui. O pessoal está entrando. Boa noite, Ricardo. Boa noite, João, César. Olá, Miriam, Felipe, Ailton, sejam bem-vindos. Marília, Mônica. Olá, pessoal. Então, a live de hoje eu estou falando sobre hábitos e vou falar sobre o treinamento mental do Michael Phelps. E eu comecei explicando sobre qual é a estrutura do hábito. A estrutura do hábito é um gatilho, uma rotina e uma recompensa. A gente sempre tem isso. E para que isso fique em movimento constante e funcionando, a gente tem o que a gente chama de anseio. É você começar logo depois do gatilho, já esperando e querendo o que você vai receber de recompensa. Isso faz os seus hábitos entrarem em ciclo, em loop e continuarem rodando. Ok? Por que é importante saber, então, dessa estrutura? Para que a gente possa criar novos hábitos ou para que a gente possa mudar nossos hábitos. E aí, um ponto importante, interessante, que o autor fala no Poder do Hábito, é que para a gente mudar um hábito, a gente pode manter o nosso gatilho, a gente pode manter a nossa recompensa, e o que a gente tem que mudar é a nossa rotina, ok? Então, se você quer mudar um hábito, comece a mudar a sua rotina. Mantenha o seu gatilho, mantenha a sua recompensa, mas comece a mudar a sua rotina. Dessa forma, se você colocar uma rotina mais poderosa sobre a rotina antiga que você não quer mais, você vai começar a substituir ela, ok? Então, isso pode funcionar super interessante. E agora que você sabe também que os anseios acabam influenciando, comece a entender pelo que você anseia em cada tipo de hábito. Isso pode te ajudar a quebrar hábitos negativos que você acha que te atrapalham e podem te ajudar a construir hábitos mais positivos, ok? Pessoal, se tiverem algum comentário, alguma dúvida por enquanto, até agora, por favor, deixa aqui nos comentários e a gente vai se falando, ok? Até agora eu só falei sobre hábitos, a estrutura do hábito, como que funciona, para que a gente possa começar a construir melhores hábitos ou mudar hábitos que a gente acha que são negativos de alguma forma para a gente. Dúvidas, comentários, deixa eu ver aqui. Boa noite, Ricardo. Olá, Daniel. Dourado, boa noite. Alisson, Cláudio, bem-vindos. Dani, sejam muito bem-vindos. Bom, por enquanto não tiveram dúvidas, sem comentários, então eu vou continuar avançando. Qualquer coisa,
tudo bem, pode puxar uma pergunta sobre o assunto que a gente já falou. Vamos falar sobre o Phelps agora, então, o assunto principal dessa live, né? Então, o Bob Bowman, o treinador do Phelps, ele percebeu desde criança que o Phelps ele tinha talento. E ele percebeu também que o Phelps ele tinha uma estrutura física que poderia ajudar ele bastante para performar e para ser um grande campeão. Mas ele sabia também que durante as Olimpíadas teriam vários outros atletas da natação que teriam estruturas físicas muito parecidas com ele. Afinal de contas, todos eles teriam treinado bastante para estar lá, certo? Então, ele falou, putz, o Phelps tem uma estrutura física diferenciada, mas lá nas Olimpíadas vários outros também podem ter. Ele percebeu também que o Phelps tinha obsessão por ganhar, ele era obsessivo, ele realmente queria e colocava bastante energia, ele dava o seu máximo, mas ele sabia também, o Bob Bowman sabia, que nas Olimpíadas vários outros atletas também fariam isso e também teriam essa obsessão. Afinal de contas, também era o sonho desses outros atletas. E aí o Bob Bowman começou a pensar, qual será o diferencial que a gente pode criar para o Phelps para que ele realmente possa ser um grande campeão. E foi aí que Bob Bowman pensou e disse, vamos treinar você para que você seja o atleta mais forte mentalmente. Se você for o atleta mais forte mentalmente, você vai se diferenciar. Então, a partir daí, o Phelps começou a ser treinado pelo Bob Bowman para que ele tenha uma mente incrível. E agora eu vou falar para vocês algumas técnicas que foram utilizadas, ok? Rômulo, essa sacada de manter a recompensa é realmente muito boa. Precisa ter bastante consciência sobre a verdadeira recompensa, mas uma vez que se encontra, realmente é possível mudar qualquer hábito. Muito bom, Rômulo. Muito legal. Obrigado por compartilhar. Realmente, a gente, às vezes, não é tão fácil descobrir qual que é a verdadeira recompensa, né? Às vezes a gente acha que é uma e, na verdade, era alguma outra coisa. Mas é isso. É a gente buscar ter consciência para que a gente possa começar realmente a mudar os hábitos que a gente queira, certo? Então, muito legal, obrigado pela contribuição. Boa noite, Raquel, boa noite, Marina, sejam bem-vindas. Legal? Então, Bob Bowman decidiu que ia ajudar o Michael Phelps a ser o atleta mais forte mentalmente, treinar a mente. E aí, ele começou a fazer um treinamento diferente e ele criou o que ele chamava de fita de vídeo. O que era essa fita de vídeo? Todo dia, fala Leandro, boa noite, seja bem-vindo. O que era essa fita de vídeo do Michael Phelps? Então, todo dia, antes de dormir e logo que o Phelps acordava, ele tinha que fazer um exercício de visualização. Então, a fita do Bob Bowman é um exercício de visualização. Então, sempre que o Michael Phelps acordava, ele se visualizava e sempre antes de dormir, ele também se visualizava. E o que ele colocava nessa visualização? O Bob Bowman pediu para que Phelps todo dia visualizasse a competição perfeita, o nado perfeito. Como seria ele fazendo o nado perfeito dele? Cada um dos movimentos, cada uma da respiração, cada uma das viradas, tudo, a entrada. Então, Michael Phelps visualizaria todos os dias, duas vezes por dia, essa competição perfeita. E isso foi feito durante vários anos. Bob Bowman ainda não sabia direito se isso teria resultado ou não, e a longo prazo a gente viu o resultado que teve. Então, o primeiro grande exercício que o Phelps utiliza e que pode te ajudar muito você, independente do esporte que você tiver, é a visualização. E se você tiver disciplina para manter essa visualização com uma certa frequência, assim como o Phelps fez, provavelmente isso potencialize também os seus resultados. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, comentário sobre visualização, esse é o melhor momento. Então, se vocês tiverem dúvidas, comentários, vamos falar sobre visualização. Visualização nada mais é do que a gente usar a nossa imaginação, usar a nossa mente, o poder que a nossa mente tem de criar imagens dentro dela. Então, a gente pode fazer isso tanto de olho aberto quanto de olho fechado. Sabe quando, por exemplo, você está de olho aberto e parece que você não está no lugar que você realmente está? E aí quando alguém te cutuca, você parece que deu uma acordada assim, porque você estava pensando em outras coisas? Você estava de olho aberto, criando imagens na sua frente, por causa da sua cabeça. Da mesma forma, quando você fecha os olhos, você consegue também lembrar e imaginar. Tem gente que me fala, Renato, eu tenho uma certa dificuldade de visualizar, você pode
me dar alguma dica? Sim, a gente não tem dificuldade de visualizar. Talvez o conceito ainda não tenha ficado muito claro para você. Então, é isso que eu quero te ajudar a entender. Por exemplo, se eu te perguntar qual que é a cor do seu tênis favorito? Qual que é a cor do seu tênis favorito? Qual que é a cor do seu fone? Se você lembrou, você acabou de visualizar. Talvez você não tenha percebido, por quê? Às vezes a nossa visualização não é exatamente igual o que a gente está enxergando aqui na realidade. Para algumas pessoas ela fica mais nítida e mais clara, para algumas é um pouquinho mais embaçada, mas isso é treino, a gente consegue ir melhorando a nossa visualização à medida que a gente vai repetindo, ok? Então, se você lembrou qual que é a cor favorita do seu tênis, você teve que trazer a imagem do seu tênis na sua frente e olhar a cor dele. E se você conseguiu fazer isso, pronto, a tua visualização é essa. Agora é começar a praticar, começar a treinar, que cada vez vai ficar melhor. Celso, assisti um filme no qual fizeram um doping indetectável em cavalos de corrida. No qual faziam sessões com lança-chamas para assustar o cavalo enquanto acionavam o sinal de largada da corrida. Com isso, o cavalo condicionado, assim que soava o sinal, esse corria como se a sua vida estivesse em risco. O condicionamento de alta performance é uma versão positiva de condicionamento, ancorando estados atuais? Só um segundo para ver se eu entendi a sua pergunta. Só um segundo, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. O condicionamento de alta performance é uma versão positiva de condicionamento? Acredito que sim. Você perguntou sobre ancorando estados, quais, né? Na verdade, isso depende um pouco de cada atleta, né? Eu gosto de dizer que emoções, nossas ansiedades, nossos medos, as emoções não são coisas ruins, não são coisas negativas para a gente. Pelo contrário, as nossas emoções nos protegem, nos fazem sobreviver. O problema é quando essa ansiedade, esses medos, acabam passando de um limite e acabam bloqueando a gente de alguma forma. Então, para alguns atletas, essa ansiedade está no pico, vai ser bom. Então, ok. Eu nunca trabalho exatamente da mesma forma com cada atleta. Cada atleta é um atleta. Tem gente que trabalha melhor sob pressão, tem gente que não e precisa ter calma. Então, eu não consigo te dizer quais são os estados ideais da alta performance. O importante é descobrir com o atleta, ou você mesmo ir se descobrindo, entendendo quais são os estados ideais para que você se mantenha no estado de fluxo, no estado de flow, aquele estado onde você está 100% imerso na sua atividade e não está sendo atrapalhado pelos seus estados emocionais, não está sendo atrapalhado pelo seu crítico interno, pelo seu mindset, ok? Então você está na sua melhor versão. E aí, cada pessoa funciona de um jeito diferente. Acho que, se eu respondi a sua pergunta, Celso, me avisa aqui, escreve nos comentários, se não, se você puder explicar um pouquinho melhor, mas é isso. Então, condicionamento de alta performance é uma versão positiva assim, de condicionamento. A gente quer criar esses melhores estados emocionais para que o atleta possa performar o melhor possível. Leandro, podemos gravar um roteiro para a visualização ser igual ou próxima todas as vezes? Sim, sim, claro, podemos criar um roteiro para que a gente visualize da mesma forma. E o Phelps, ele tinha o roteirinho dele. O roteiro dele era realmente como que seria o nado perfeito, desde quando ele entrava. Mas isso muito obrigado por compartilhar, Leandro. Leandro também trabalha nessa parte com hipnose, de alta performance, muito legal. E sim, a gente pode criar esse roteiro para que a gente siga ele várias vezes e vá condicionando a nossa mente. Quanto mais a gente repetir, mais a nossa mente para nossa mente vai virar automático. Isso vai virar aquele nosso hábito. A gente sabe o que tem que fazer. Na hora de chegar na piscina, você já sabe exatamente o que você tem que fazer. Eu lembro que eu vi uma entrevista do César Cielo. Ele estava se preparando para as Olimpíadas de Pequim, se não me engano. E o repórter perguntou para ele, né, sobre aquelas batidas que ele dá no peito e tal. E aí ele diz que aquelas batidas que ele acaba dando no peito é para colocar ele no estado emocional ideal. Então aquilo é a ancoragem do Michael Phelps. Ele se bate e aí ele fica totalmente focado e concentrado. E aí ele diz que
putz, na hora que eu caio na piscina, não tenho mais que pensar. Eu simplesmente tenho que executar tudo que eu fiz no treino. Não vou mais ficar pensando. Eu já treinei tudo que eu devia. Agora é focar e fazer, deixar no automático acontecer. O que é isso? É a gente criando esse hábito. Agora é hora do nosso corpo performar no máximo possível. O que acontece com alguns atletas é que nessa hora de performar, de alguma forma, algumas emoções podem abalar e atrapalhar a performance desse atleta. Então tem atleta que sobe lá e na hora de pular fica nervoso demais e não consegue executar perfeitamente tudo que treinou. Então essa é uma diferença. O César Cielo tinha esse controle muito bom de foco, concentração e para ele entrar em alta performance e nadar e entregar tudo que ele tinha. Celso, desculpe, ficou extenso, tranquilo. Sim, foi satisfatório, obrigado, legal, que bom. Boa noite, Leandro, boa noite, Sérgio, boa noite, Camila. Fala, Fê, tudo bem? Tá aqui pelo Instagram também. Então, muito bem, falei sobre o primeiro exercício do Michael Phelps, que é a visualização. Então, Bob Bowman sempre, todo dia, ele falava pro Phelps, roda a tua fita, roda a fita de vídeo. O que era isso? O Phelps, de manhã, logo que acordava, rodava a visualização dentro da cabeça dele, como que seria a competição perfeita, e antes de dormir, a competição perfeita. E assim, quando ele chegava no treino e o Bob Bowman falava, Michael Phelps, é hora de rodar a fita, é a hora que o Phelps entrava no estado emocional ideal para que ele possa performar. Afinal de contas, ele treinou a mente dele antes de dormir, treinou a mente dele logo que acordou, todos os dias, por vários dias, vários anos, para que ele pudesse condicionar a mente para estar em alta performance. Boa noite, Leandro. Olá, olá, olá. Oi, Ivan, Luan, boa noite, Janete, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está falando aqui sobre o treinamento mental do Michael Phelps. Acabei de dar a primeira técnica muito utilizada pelo Phelps e pelo seu treinador, Bob Bowman, a visualização. De novo, se tiverem dúvidas, comentários, escrevam aqui que eu vou responder para vocês, ok? Enquanto não aparecem dúvidas, eu vou ir para o nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico é o que ele chama de rotina de pequenas conquistas. O que é isso? O Michael Phelps criou algumas rotinas, ok? Junto com o técnico dele, criou algumas rotinas, principalmente para as competições. Então, nas Olimpíadas, durante dias que ele tinha que competir, ele seguia exatamente a mesma rotina. Ele acordava em determinada hora, ele arrumava a mala dele, ele ia tomar o café da manhã, comia as calorias exatas que ele precisava, ia para o treino dele, nadava os 45 minutos exatos, saía, voltava, alongava, enfim, ele tinha uma rotina ao longo desse dia, até a hora de ele subir e nadar para competir. E o que essa rotina ajuda ele? Essa rotina ajudava ele a ter pequenos sucessos durante todo o dia. Então, se ele acordou na hora certa, ponto para ele. A mente dele já sabe que ele já teve um pequeno sucesso. Ah, ele conseguiu arrumar a mala dele no tempo? Mais um pequeno sucesso, mais um pequeno sucesso. E ao longo do dia, o que ele está fazendo? Treinando e condicionando a mente dele para que ele tenha sucesso. Então, na hora que ele sobe lá para nadar, eu esqueci o nome daquela pedra lá que eles sobem para pular. Enfim, quando ele sobe lá para fazer o nado dele, aquilo é só mais uma etapa da rotina dele. Vencer aquela prova é mais uma etapa dessa rotina de pequenas conquistas que ele já criou ao longo do dia. Isso ajuda ele a baixar a ansiedade dele, a manter o foco dele e também a manter a autoconfiança dele. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que ele treinou, ele já fez tudo que deveria acontecer até lá e agora é só nadar e fazer o negócio acontecer. Então, segunda técnica muito interessante é criar uma rotina de pequenas conquistas. Então, o que será que você pode fazer de pequenas conquistas para que você possa competir melhor? Por exemplo, eu gosto de correr. Então, eu acordo às 5 horas da manhã, tomo meu café da manhã balanceado. Por quê? Essa é uma dica que muitos corredores costumam dar, que é sobre a sua alimentação. Ao invés de você mudar a sua alimentação, comer alguma coisa que você não costuma comer no dia da competição, mantenha a tua rotina. Por quê? Vai que você come alguma coisa diferente e aquilo não faz bem para sua barriga, teu rendimento vai cair. Então, o que eu posso manter? Da mesma forma, né, na corrida, falando sobre a corrida, o tênis. Qual é o tênis que eu vou usar durante a corrida? É o mesmo tênis que eu usei durante todos os treinos que eu fiz antes dessa corrida. Por quê? Se eu começar a usar um tênis diferente naquele dia, pode ser que eu tenha bolha, pode ser que eu não esteja acostumado. Então,
qual é a rotina que eu fui criando até que eu cheguei na competição, eu mantenho ali para que eu possa performar e nada me atrapalhe, ou pelo menos nada na medida do possível, né? Nada que eu tenha controle. Então, tudo que eu tiver controle vai funcionar ainda melhor, ok? Então, segunda dica é essa rotina de pequenas conquistas. E principalmente criar uma disciplina. É importante criar uma disciplina para que você consiga manter tudo isso. Ontem eu postei, né, uma frase falando sobre motivação e disciplina, que eu tinha lido em algum lugar, mas eu não consegui encontrar a fonte de novo. Mas é algo que ficou gravado na minha cabeça. Então, entre motivação e disciplina, começa focando na disciplina. Porque se você focar na disciplina, querendo ou não, acordando motivado ou não, você vai fazer o que você precisa fazer ou o que você quer fazer. E depois disso, que você criou a sua disciplina, começa a colocar motivação. E aí, colocando motivação, ninguém mais vai te parar, você não vai mais deixar de ir para um treino, não vai deixar de competir, não vai deixar de cuidar da sua alimentação. Então, entre motivação e disciplina, foca na tua disciplina, faz o que você tem que fazer e depois trabalha com a motivação. Por quê? Porque a motivação, ela tem os seus altos e baixos, não é verdade? A gente não está todo dia motivado. E mesmo durante um dia, a gente não fica o dia inteiro motivado. A motivação, ela tem um determinado período, ela tem determinado contexto, com algum objetivo. Então, a mesma motivação que te faz levantar da cama não é a mesma motivação que te faz estudar, por exemplo. São motivações um pouco diferentes. Então, entre motivação e disciplina, foca bastante nessa disciplina e depois vai para motivação. Se alguém quiser saber mais sobre motivação, eu já fiz uma live, acho que 2 lives passadas, falando sobre motivação, dando várias dicas, explicando sobre os tipos de motivação que a gente tem. Então, se quiser, volta lá na live, que tem várias dicas para vocês, tá bom? Pessoal, dúvidas, comentários, se alguém tiver. A gente está falando sobre treinamento mental do Michael Phelps. Comecei a live falando sobre hábitos e que os nossos hábitos, eles têm uma estrutura, que são os gatilhos, as rotinas e as recompensas. E tudo isso gira através de uma engrenagem que a gente chama de anseio, ou seja, a gente esperar e ansiar pela nossa recompensa. Isso faz o nosso hábito ficar rodando. E se a gente quiser criar um hábito, é legal que a gente entenda a estrutura, para que a gente possa desenhar e desenvolver um gatilho, criar a nossa rotina e ter uma recompensa. Da mesma forma, se você quiser mudar um hábito que não é bom para você, a ideia é que você mantenha o seu gatilho, mantenha a sua recompensa, mas mude a sua rotina. Mudando a sua rotina, você pode criar e sobrepor com um hábito mais positivo para você. Depois disso, eu falei sobre o Bob Bowman, que queria ajudar o Phelps a criar melhores hábitos e ser o atleta mais forte mentalmente para as Olimpíadas. E isso foi um dos grandes diferenciais que ajudou o Phelps a ser esse grande atleta que ele é hoje. Primeira técnica que eu falei, visualização. Antes de dormir e logo que ele acorda, o Phelps visualizava a melhor competição dele. Segunda técnica, segunda dica, era sobre as pequenas conquistas. Criar uma rotina de pequenas conquistas que ao longo do dia você vai tendo sucesso, êxito e vai condicionando a sua mente para que na hora que você tem que ter êxito de novo, seja só mais uma parte dessa rotina que você já criou, ok? Então se alguém tiver dúvidas, comentários, agora é o melhor momento. Ângelo, opa, cheguei tarde, vai ficar postado a live? Vai ficar postado sim, Ângelo. E também eu depois coloco lá no YouTube da Deeper. Então, quem ainda não está inscrito no YouTube da Deeper, se inscreve lá, que todos os vídeos estão lá organizadinhos, tá bom? Olá, Murilo, seja muito bem-vindo. Vivi, Tito, Nino, João. Olá, Nicolas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Ok, vamos falar agora sobre o último ponto, né? Pô, mas para que eu vou querer criar esses hábitos? Para que eu quero treinar a minha mente para ficar tão poderosa? Será que a mente realmente faz tanta diferença? Então, vamos pegar o Phelps de novo. Pequim, 2008, Phelps estava preparado para fazer uma prova de borboleta. E aí, já tinha seguido toda a rotina de pequenas conquistas do seu dia, chegou lá na hora, subiu para fazer o seu nado, tocou o tiro, o alarme, disparou o alarme para que ele pudesse pular. Ele pulou e logo que ele caiu na água, ele percebeu que os óculos começaram a encher de água. E aí, quem nada sabe, quem faz natação. Boa noite, Gui. Bem-vindo. Erison, Thiago. Quem faz natação sabe que
quando você pula e entra água no seu óculos, bate um leve desespero, não é verdade? Pô, você treinou 4 anos para estar lá nas Olimpíadas, na maior competição, talvez no seu maior sonho, e quando você pula, entra água nos seus olhos, nos seus óculos. Isso é desesperador, porque você não começa a não enxergar nada, você começa a não saber a hora que você tem que você está chegando na parede. Isso é desesperador. Mas não para o Phelps, não para os atletas que treinaram e ficaram muito fortes mentalmente. E aí, o Phelps, nesse dia, pulou, percebeu que o óculos estava enchendo de água. Só que lembra que ele fazia muita visualização sobre a competição perfeita dele? Ele sabe exatamente quantas braçadas ele tem que dar, quantas vezes ele vai respirar, quando ele tem, qual que é o momento certo de fazer a virada dele. E de tanto treinar isso, ele poderia fazer isso também de olhos fechados. Então, treino no escuro, pô, vai lá, treina, tapa os olhos e faz no escuro, e ele consegue nadar qualquer uma das provas dele. E aí, nesse dia, não foi diferente, começou a encher de água, ele não ficou afobado, não se desesperou, porque ele já tinha feito a visualização, e isso ajudou ele a ter um equilíbrio emocional muito positivo, e que ajudou ele. E ele fez a prova dele, conseguiu nadar bem, contou as braçadas dele, chegou lá no final e bateu. E se você achou interessante ou até mesmo incrível ele ter conseguido finalizar a prova dele sem ficar afobado, sem ficar desesperado, mais incrível ainda é que nesse dia ele bateu o recorde mundial. Ele bateu o recorde mundial, quebrou mais um recorde mundial naquela prova de borboleta, mesmo com os olhos cheios de água. Ou seja, treinar a mente é importante? Sim, muito. Primeiro, que te ajuda a ficar mais calmo, mais tranquilo, te ajuda a controlar os seus estados emocionais. E segundo, que te ajuda a saber exatamente as suas técnicas, saber exatamente quantas braçadas você precisa dar caso aconteça alguma coisa externa. Isso que eu falo também para diversos atletas de diferentes esportes. Tenista, corredores, lutadores. É importante a gente saber lidar com as coisas imprevisíveis e também com os fatores externos. Então pensa, por exemplo, uma corrida. Um dia que está muito quente, um dia que está chovendo, tudo isso acaba atrapalhando a gente. Se a gente não estiver preparado mentalmente para lidar com essas situações, a nossa performance vai cair, a gente não vai conseguir render tudo o que a gente poderia render. Boa noite, Marlon, boa noite, Henry, boa noite, Castelli, Rafa, seja bem-vindo. Legal, Ângelo, valeu, estou fazendo um trabalho com o pessoal da CrossFit, vai ser de grande valia, legal, muito bom. Boa noite, Rafaela, boa noite, Sandra, sejam muito bem-vindos todos vocês. Então, de novo, ele bateu o recorde, Michael Phelps conseguiu quebrar um recorde, ele estava preparado, e treinar a mente pode ajudar você com isso. Estava falando da corrida, quando está chovendo, quando está calor demais, tudo isso atrapalha, e se a gente não estiver preparado, a nossa performance vai cair. Então, se eu fiquei 4 anos treinando para estar nas Olimpíadas, e aí no dia choveu, e eu ficar desesperado, a minha performance ela vai cair. Então, a ideia é que eu treine a minha mente e eu saiba lidar com essas adversidades, com essas situações que são inesperadas. Se eu pular na piscina e encher meus óculos de água, o que eu vou fazer? Eu não posso desesperar, eu tenho que fazer essa prova. Esse é o grande dia. Às vezes eu tenho só uma chance de mostrar que eu sou o campeão. Às vezes eu só tenho uma chance de ganhar aquela prova. E eu não vou desperdiçar. Fiquei 4 anos treinando para fazer isso acontecer. Então, é hora de fazer acontecer, a gente treinar e se preparar para aquilo. Então, repetindo, para quem chegou um pouquinho depois, quem quiser aplicar algumas técnicas. Hoje eu falei sobre treinamento mental do Michael Phelps e falei sobre 2 principais técnicas que ele tem. Primeiro, visualização. Todos os dias, antes de dormir e logo que ele acorda, ele visualiza a melhor competição dele. Além disso, ele criou uma rotina de pequenas conquistas. Então, ao longo do dia da competição dele, ele vai fazendo e executando exatamente as mesmas atividades, mesmas tarefas, e isso ajuda ele a ir condicionando a mente para ter conquista, ter conquista, ter conquista. Isso vai virando uma bola de neve. Na hora que ele chega para competir, para nadar e pular lá valendo na competição, ele vai fazer porque aquilo ali é mais uma parte da rotina que ele já criou e que ele já teve sucesso durante o dia. Boa noite, Léo, Veri, seja muito bem-vindo. Olá, Fabrício, bem-vindo, você também. Muito bem, pessoal.
Agora é o momento que eu abro um pouquinho para dúvidas e comentários de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, comentários sobre hábitos, sobre o treinamento mental do Michael Phelps, se alguém quiser complementar, se alguém tiver dúvidas, escreve aqui nos comentários, por favor, que o mais rico dessas lives é sempre a nossa interação. Então, quero saber o que vocês pegaram de insights. Se você puder levar hoje uma coisinha, pega uma coisinha hoje e leva para o seu dia a dia, leva para a sua vida para você começar a aplicar. Que coisinha seria essa? O que você achou de mais interessante e que você pode carregar para você? Seja sobre hábitos, estrutura do nosso hábito, como mudar ou como construir um hábito, ou sobre as técnicas que o Michael Phelps utiliza para ser um grande campeão. Dúvidas e comentários, por favor, escrevam aqui. Bom, enquanto vocês vão escrevendo dúvidas ou comentários, eu também quero lembrar, para quem ainda não pegou, eu tenho um presente especial para vocês. Oi, Rafaela, muito obrigado mesmo. Pessoal, para quem ainda não pegou, eu tenho um presente especial para vocês que participam das minhas lives, que é um livro que eu escrevi com 5 estratégias mentais para você ser um atleta campeão. Então eu escrevi um livro com 5 estratégias mentais para você ser um atleta campeão. É um presente meu, é gratuito para você. O link tá aqui para o pessoal do Facebook, tá aqui na descrição. Na descrição desse vídeo tem o link, é só você acessar ali e baixar o e-book, é gratuito, ok? Pessoal do Instagram, se vocês forem aqui no meu perfil, clicarem ali na parte de link, vai abrir alguns links para vocês, vai lá e você pode acessar o meu site. Lá no site deeper.co, você consegue baixar o livro gratuitamente. Então, pessoal, para vocês, esse presente, esse livro que eu criei com 5 estratégias mentais para você ser um atleta campeão. Baixa lá, é gratuito, é um presente meu. Boa noite, Paula, seja muito bem-vinda. Boa noite, Moisés, Daniel, olá. Legal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Bom, por enquanto, ninguém tem dúvidas, ninguém tem comentários. Ailton, parabéns, achei interessante o fato de visualização da prova perfeita e as ações serem tomadas caso aconteçam imprevistos. Muito legal, muito bom. Obrigado, Ailton. É realmente muito importante e é interessante a gente trabalhar isso, né? Porque quando a gente não treina a nossa mente, às vezes a gente não está preparado para os fatores que tem extras durante a competição. Então, alguns fatores mentais, emocionais, a ansiedade, os nossos medos, o nosso nervosismo, tudo isso pode atrapalhar a nossa performance. E a ideia é que a gente elimine as coisas que estão nos atrapalhando para que a gente dê o nosso melhor, entregue o nosso melhor, e mesmo que em algumas vezes a gente não saia com a vitória, a gente saiba que a gente colocou e deu o nosso máximo, né? Então, o primeiro ponto é a gente vencer internamente, vencer as nossas próprias batalhas. Boa noite, Ana, seja muito bem-vinda. Moisés, olá. Então, o primeiro ponto, eu falo na competição, é sobre como a gente vence primeiro as nossas batalhas internas, nossas batalhas mentais, seja com o nosso crítico interno. Crítico interno, para quem não sabe, é aquela voz que fica falando dentro da nossa cabeça várias vezes, todos os dias. Então, eu sempre pergunto, você fala sozinho? Todo mundo fala sozinho, essa é a verdade. Às vezes você não percebe, mas todo mundo fala sozinho, existe um crítico interno. Esse crítico interno, muitas vezes ele fala coisas que não são positivas pra gente. E quando ele fala coisas negativas pra gente, a gente acaba se sentindo de uma forma negativa, isso atrapalha a nossa performance. Então, a gente tem que controlar nosso crítico interno, tem que controlar esse nosso mindset de a gente acreditar, e também a gente tem que conseguir controlar nossos estados emocionais. Boa noite. Legal, Paula, bom ver você por aqui. Richard, Francisco, boa noite para vocês. Ricardo, olá. Muito bem. Então, na verdade, vocês chegaram mais para o final. Eu já estou finalizando essa live, mas vocês vão poder assistir de novo depois. Eu vou deixar gravado aqui e também no YouTube da Deeper. Só recapitulando os principais pontos que eu comentei hoje. E aí, se alguém tiver dúvida, esse é o momento de comentar aqui do lado, ok? Então, primeiro eu comecei falando sobre hábitos. Para quem não leu o livro O Poder do Hábito, eu super recomendo. Para quem já leu, se quiser deixar algum comentário aqui sobre o que você achou, é realmente muito bom, muito legal. Um hábito são os nossos comportamentos que se tornam automáticos. Para quê? Qual que é o propósito e a função dos nossos hábitos? Que a gente não fique gastando tanta energia do nosso cérebro, ok? Porque aprender e fazer coisas novas gasta muita energia do nosso cérebro e a gente quer
o cérebro ele é mais preguiçoso, ele quer economizar energia e ele transforma em hábito, coisa que a gente repete muitas vezes. Dirigir carro, escovar dente, tomar banho, ou mesmo no seu esporte, nadar, a abraçada que você tem que dar, certo? Então, tudo isso viram hábitos. E os hábitos têm uma estrutura, todo hábito tem uma estrutura, que são os gatilhos, a rotina e a recompensa. Gatilho é o que dá aquele start para o nosso hábito começar. Rotina é todas as ações que a gente faz e recompensa é o que a gente ganha no final. Então, vou falar sobre um hábito meu, por exemplo, que o gatilho é o despertador tocar às 5 horas da manhã, e aí toca às 5 horas da manhã, gatilho. Rotina, me trocar, colocar meu tênis, sair para correr. Corro, volto do treino, recompensa, toda a endorfina que foi liberada no meu corpo, sensação de missão cumprida, tudo aquilo, e ainda às vezes, hoje eu vou poder me dar um suco de laranja de recompensa, de presente. Então, tudo isso são as recompensas. Você saber a estrutura dos nossos hábitos ajuda você a criar novos hábitos, então você sabe que você vai precisar de um gatilho, uma rotina, uma recompensa, ou mudar hábitos que não são bons para você. Para mudar um hábito, você mantém o seu gatilho, mantém sua recompensa e muda a tua rotina. Muda essa rotina, sobrepõe com coisas que você prefere que melhora e depois de um tempo aquele velho hábito vai sumir. Guilherme, inspirador, parabéns. Controlar a mente é fundamental para o sucesso e não só nos esportes. Verdade, verdade. Eu sei que muitas pessoas assistem as minhas lives e nem todos estão praticando esportes ou são atletas. Com certeza isso ajuda para qualquer área da nossa vida, pessoal, profissional e para os esportes. Então, legal. Livro muito bom, um dos meus livros de cabeceira. Muito legal, Chico. Verdade, esse livro é realmente incrível. Então, falei sobre a estrutura dos hábitos para a gente criar ou poder mudar nossos hábitos. E aí, ainda falando sobre hábitos, o Bob Bowman ajudou o Michael Phelps a desenvolver uma mentalidade muito forte, através de duas principais técnicas, visualização e criação de rotina de pequenas conquistas. Para quem não pegou isso nessa live, volta depois um pouquinho, que você vai poder assistir, vai ficar gravado, tá bom? Então, eu vou já começar a finalizar. Se alguém tiver dúvidas e comentários, esse é o melhor momento, escreva aqui do lado. Já deixei o meu presente para vocês. Na descrição aqui dessa live, vocês podem pegar o link. Eu tenho um livro que se chama 5 Estratégias Mentais para você ser um atleta campeão. É gratuito, é só ir lá, acessar, baixar. Falando sobre a próxima live vai ser na quinta-feira que vem. Eu esqueci qual que é o tema, mas vai ser na quinta-feira que vem. Vou ver aqui rapidinho e já falo para vocês. Além disso, eu tenho uma novidade também. Antes de falar da novidade, quem ainda não segue a Deeper aqui no Facebook, por favor, se inscreva. Também lá no Instagram e principalmente no YouTube. Eu estou levando tudo para o YouTube, tá bom? Então, quem tiver interesse em continuar acompanhando a Deeper, as próximas lives, ver assuntos sobre treinamento mental, segue a Deeper no Facebook e no Instagram e principalmente no YouTube. Próxima live vai ser dia 22 de março, próxima quinta-feira, e eu vou falar sobre âncoras. Eu dei uma pincelada de leve sobre âncoras, mas na semana que vem eu vou falar especificamente sobre as âncoras. Então, quem quiser participar, já se inscreve lá no evento, está na página da Deeper. Também tenho uma novidade. Eu criei o treinamento mental online da Deeper. Isso para que eu possa ajudar e espalhar mais todas essas técnicas, esses exercícios, para ajudar mais atletas. Eu sei que tem atletas que moram fora do Brasil, atletas que moram fora de São Paulo e que não conseguem vir para São Paulo fazer o treinamento presencial. E é por isso que eu criei o treinamento mental online. Com tudo que eu aprendi, todos os atletas que eu atendi, toda a experiência e bagagem que eu criei, de todos os cursos que eu fiz de hipnose, PNL e coaching, juntei meus melhores conteúdos e preparei esse treinamento. São 6 semanas, você pode fazer o treinamento em apenas 6 semanas para treinar sua mente, deixar o seu mindset, construir o seu mindset de campeão e também para que você possa ganhar controle emocional para te ajudar nos treinos e também nas competições. São exercícios rápidos, fáceis e que você pode fazer de qualquer lugar da onde você estiver. Também quem tiver interesse em saber mais sobre treinamento mental, pessoal aqui do Facebook, deixei o link na descrição desse vídeo. Pessoal do Instagram, acessa aqui no meu perfil, vai lá nos links e você vai ver um link que chama Treinamento Mental. Vocês podem acessar lá e ver como que o programa funciona. Mas em 6 semanas você consegue treinar a tua mente. E você vai ter acesso a esse curso durante um ano, para você rever as aulas, exercitar. Também tem áudios e de tempo em tempo eu faço lives assim, exclusivas para os alunos
do treinamento mental online, para ajudar eles a se desenvolverem. Então, se tiverem interesse, vai lá, acessa o link, dá uma olhadinha e, se quiser, vamos fazer, ok? Muito bem, então eu estou finalizando, acho que não tem dúvidas por enquanto. Dica que fica aqui de hoje é leiam esse livro, O Poder dos Hábitos, que ainda não leu, entender um pouquinho mais, reflita sobre os seus hábitos, os bons hábitos, maus hábitos e hábitos funcionais. Será que tem hábito que você quer criar? Será que tem hábito que você quer mudar? Se sim, comece a refletir sobre ele, baseado na estrutura que eu acabei de comentar para vocês. E quem quiser também começa a praticar um pouco desses exercícios do Michael Phelps, a visualização e criar uma rotina de pequenas conquistas, ok? Então, muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e a gente se vê na próxima live, num próximo vídeo. Muito obrigado e até mais. Tchau!